Graça e paz, amada Igreja Redenção, graça e paz todo o povo de Deus. Amada Igreja, que saudades. Nós estamos realmente, com muitas saudades, mas eu creio que esse tempo já tem terminado, já está terminando, com a graça de Deus. Eu quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se encontra aqui em Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, do versículo 22, alguns versículos até o 40. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Versículo 32, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. E no versículo 40 diz: examinemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Essa é a palavra que o Espírito de Deus tem compartilhado no meu espírito para este domingo. Eu quero orar neste momento para que, assim como esta palavra, ela falou profundamente no meu espírito, ela também possa falar profundamente no seu espírito. Eu coloquei aqui um título nesta palavra, Amor Infalível. Amor infalível, guarda no seu coração. Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor para transmitir a Tua palavra, que o Teu Espírito de poder, Ele possa vir, Senhor, plenamente, com graça, Senhor, com misericórdia, conforme diz a Tua palavra, nos enchendo mesmo, Senhor, de Ti, nos envolvendo, Senhor, nas Tuas misericórdias sem fim. Alcança cada vida, Senhor, com a Tua palavra, manifesta o poder da Tua glória. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara da sua fúria. Quem disse isso foi o profeta Jeremias. E ele estava vivendo um tempo de muita dor. Ele estava vivendo junto com a sua nação um tempo de muita aflição. Como nós temos vivido na nossa nação, no Brasil e globalmente, nas nações da terra, eles estavam vivendo as aflições por causa dos pecados com que pecaram contra Yahvé. Depois de tanto chamamento para arrependimento, não se arrependeram e eles provaram, eles vivenciaram a dor, o luto, o distanciamento, o cativeiro. Mas Jeremias, ele permaneceu firme. Esse profeta, ele permaneceu firme. Ele conhecia quem era Yahvé, quem era esse Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos esta palavra, nós nos identificamos com esta palavra neste tempo. Eu a recebi no meu momento a sós com Deus, e o Espírito do Senhor compartilhou, que eu deveria compartilhar contigo, igreja amada, esta palavra. E Jeremias, ele pôde então dizer com muita propriedade sobre as misericórdias do Senhor. Ele pôde dizer aqui, embutido nessas palavras, quem era o Deus a quem ele servia. Ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
guarda no seu espírito. Ele disse: as suas misericórdias não têm fim. Tudo nessa terra passa, tudo é passageiro, tudo tem começo, meio e fim, prazo de validade, mas as misericórdias do Senhor não têm fim, disse Jeremias. E ele ainda disse: elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. É isso. Jeremias falou aqui de ciclos, Jeremias falou de tempos, Jeremias falou de estações. Ciclos, novas são a cada manhã. Imagina, os ciclos se fecham quando o dia termina, quando acontece o pôr do sol. E logo que o sol se põe, segundos ou milésimos de segundo, logo surge um novo dia. Muitas vezes eu não percebo, você não percebe esse novo dia que surgiu. Deus não espera fechar uma porta, trancar a porta, dar tempo ao tempo para vir um novo dia. Mas nesse ciclo diário, assim que o sol se põe, as misericórdias do Senhor se levantam como um manto protetor sobre mim, sobre você, sobre toda a humanidade. E muitas vezes nós não percebemos, mas Jeremias ele percebeu as mudanças dos ciclos diários, do entardecer, do crepúsculo, do nascer do sol, das vigílias da noite. E ele se apegou, principalmente nas noites escuras, quando ele chorava, ao ver seu povo sofrendo, ao ver seu povo sendo deportado, indo embora, seus amigos. E ele via que as misericórdias do Senhor estavam sobre ele, estava sobre muitos daqueles que buscavam ao Senhor. Mas falando em misericórdia, amada igreja, qual o significado de misericórdia? O que está embutido dentro dessa palavra misericórdia? Eu coloquei aqui para nós. E esta palavra já trouxe muitas lágrimas aos meus olhos, porque misericórdia significa ter compaixão, capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente ou está sentindo. Está embutido dentro dessa palavra capacidade, em todos os seus termos, a capacidade de sentir o amor, sentir graça, sentir bondade, sentir perdão por aquele que está sofrendo, por aquele que está passando por lutas, por aflições, por morte, por perdas. E Jeremias, ele bem conhecia essa palavra. Ele sabia o que era a misericórdia do Senhor. E ele pôde declarar: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nesse tempo que nós não queremos esperar. Esse é um tempo que nós acordamos e nós já queremos que o dia aconteça, tudo aquilo quanto nós planejamos, nós almejamos. Mas o Senhor tem vindo com poder, o Senhor tem vindo nos chamando para perto. É um tempo de um chamamento de Deus para mim, para você. É um tempo que Deus nos convoca para estar mais perto dEle. Nós estávamos tão distantes do nosso Deus, nós estávamos tão alheios à glória dEle, ao poder dEle, à beleza dEle, à majestade dEle. E Ele tem nos chamado para perto, Ele tem nos chamado para nós contemplarmos as misericórdias dEle. Em meio a este caos, em meio a este tumulto,
em meio aos falatórios, em meio às vozes, quantas vozes, amada igreja, que quer nos desnortear. O Senhor nos chama para um tempo de silêncio pertinho dele, e o Senhor nos leva a contemplar as misericórdias dele. E falando em misericórdias, nós podemos então parar e ir um pouco ali no tabernáculo de Moisés. E ali no tabernáculo de Moisés tinha a Arca da Aliança, onde era manifestada a glória de Deus. Ali Deus manifestava a glória dele com muito poder. E após cada sacrifício que o sumo sacerdote apresentava a ele, Deus vinha e ele falava com o sumo sacerdote. E ele se colocava sobre a arca. Sobre a arca existia uma tampa, a tampa da arca feita de ouro puro, que simbolizava a realeza, a grandeza de Deus, a grandeza do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor se colocava ali, no meio, entre um querubim e outro. Mas quando ele vinha, ele podia ver o sangue de um animal após o sacrifício aspergido ali naquela arca. Aquele sangue, ele sinalizava que Cristo Jesus ele viria, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, para perdoar o pecado da humanidade. E quando o Senhor vinha, ele não julgava o povo, a ira dele não recaía sobre os pecados da nação de Israel, por causa da sinalização, daquele sangue espargido ali naquela tampa. E aquela tampa, o nome dela era propiciatório. Eu fico muito emocionada quando eu falo sobre o propiciatório. O propiciatório de Deus, a tampa da arca, que trazia verdadeiramente a misericórdia de Deus, fazendo-se aplacar o juízo de Deus contra o pecado do povo. Porque o pecado, ele tem mau cheiro nas narinas de Deus. Deus é santo, santo, santo. E ele não se compraz com o pecado. Ele não fica diante do pecado. A justiça dele vem, e se não há o aplacar da ira, da justiça dele, não contra a pessoa, não contra o ser humano que ele tanto ama e que ele formou com as mãos dele, a imagem e semelhança dele, mas sim contra o pecado, contra a impureza, contra a iniquidade, contra toda a sujeira. Então o Senhor olhava para aquela tampa chamada propiciatório e via ali que um animal havia sido sacrificado, e ele se lembrava de Jesus Cristo. Nós podemos nos lembrar também de Jesus, e ali se manifestava as misericórdias de Deus por nós. Jeremias conhecia as misericórdias de Deus. Jeremias estava muito familiarizado com a Arca da Aliança de Deus. Quando o Senhor vinha, ele estava familiarizado, ele conhecia. Mesmo naquele tempo, ele não se lembrava, ele não se esquecia da Torá, dos mandamentos do Senhor, do Deus Santo. E então, ali aquela arca apaziguava, aplacava, satisfazia a ira do Deus Santo contra a iniquidade do povo. E nós podemos também olhar neste momento para aquela tampa da arca de ouro puro propiciatório e nos lembrar da cruz, porque ela sinalizava a cruz, e a cruz veio, e a cruz nos alcançou, e a cruz veio para mim, para você. E ali naquela cruz, aquela cruz que foi manchada do sangue
Jesus Cristo, ele se identificou comigo, ele se identificou com você. Por amor, ele derramou o seu sangue bendito, puro, limpo naquela cruz. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus Cristo, ele foi àquela cruz sem pecado algum. O pecado que estava sobre ele foi o meu pecado e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, que era suficiente para provocar toda a ira do Deus Santo. Mas Jesus Cristo, ele foi, e ele derramou o seu sangue ali naquela cruz, para me limpar de todo o pecado. Bendita cruz. Para me perdoar, para apaziguar o juízo, a ira de Deus contra o meu pecado, seu pecado e todo o pecado da humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da graça, da misericórdia de Deus. Toda a humanidade pecou e continua no pecado e tem sofrido, mas nós podemos hoje contemplar aqui a palavra de Deus. Jeremias trazendo a nossa lembrança. Lá em cima ele ainda diz: o que nos dá esperança, as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor te dá esperança, te dá rumo, te dá um novo norte. E nós podemos agradecer a Deus, porque há um trono de misericórdia sem fim. Não tem fim. Diz a palavra, não tem fim as misericórdias do Senhor. Novas são a cada manhã. Você já parou para pensar nos ciclos? Você já parou para pensar no novo dia? Como que você se deita? Como que você acorda? Talvez sem esperança, talvez aflito, angustiado, sem saber o que você vai fazer durante aquele dia. Mas diz, novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade, Senhor. Trono de misericórdia sem fim, trono pleno de amor, do amor de Deus por mim e por você. Trono cheio da graça de Deus, trono cheio da misericórdia de Deus por nós, trono cheio do perdão de Deus. Ainda hoje nós podemos ir à cruz, o altar de bronze, que é a cruz de Jesus, que foi manchada de sangue, sangue esse que nos justifica, sangue este que nos limpa, sangue este que apaga todo o nosso pecado, todas as nossas impurezas. Sangue este que fez com que Cristo se identificasse comigo e com você, com os nossos pecados. Misericórdia, identificação, capacidade de sentir a dor. Jesus Cristo, ele veio em carne neste mundo e ele pagou. Ele cumpriu tudo o que ele precisava cumprir, pagou naquela cruz um alto preço, se identificando conosco, com a nossa sujeira, com o nosso pecado, para que hoje nós, ao olharmos para Ele, nós possamos saber que Ele se compadece de mim e de você. Isso é misericórdia, graça, compaixão. Eu não sou consumida. Você não é consumido por causa das misericórdias do Senhor Jesus Cristo por nós. Não seremos consumidos por causa das misericórdias do Senhor Jesus Cristo por nós. E no versículo 26 diz: bom é ter esperança. Não sou consumida, você não é consumido, não somos consumidos. E bom é ter esperança. O profeta declarou: é bom ter esperança. Ter esperança e aguardar em silêncio
a salvação do Senhor. E ela vem, amada igreja, ela vem, amado povo de Deus, aguardar em silêncio a salvação, porque ela está prestes a raiar por causa das misericórdias do Senhor. Jeremias ainda declarou: pois ainda que Deus, Yahvé, entristeça alguém, Ele usará de compaixão, Ele usará. Eu quero declarar aqui que Ele já tem usado de compaixão, Ele já tem vindo, Ele tem enviado a sua palavra, Ele tem olhado para as nossas aflições, para cada um de nós, para a sua vida, e Ele já tem usado de compaixão. Silencia a sua alma e começa a pensar em toda a compaixão de Deus para a sua vida. E Ele diz que Ele usará de compaixão, sabe por quê? Ele usará porque há uma grandeza profunda em suas misericórdias. Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Não é segundo o meu merecimento. Não é segundo os seus merecimentos. Se Ele olhasse para nós, se Ele procurasse em nós, no ser humano, principalmente do século 21, um cisquinho de merecimento, e não visse o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, não estaríamos mais aqui, seríamos totalmente fulminados. Mas Ele usa de misericórdia segundo a grandeza. Ele não nos destrói segundo a grandeza das suas misericórdias. Muita graça, plena graça, profunda graça. E no versículo 40 diz: examinemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Vamos examinar os nossos caminhos. Vamos provar. Vamos nos silenciar. Como tem sido o meu caminho diante do meu Deus? Como tem sido as minhas obras? Perto ou longe das pessoas? O que eu tenho feito de tanta misericórdia do meu Deus? Vamos examinar o nosso caminho. É tempo de examinar o nosso caminho. É tempo de olhar para as misericórdias do Senhor. E é tempo de dizer: eu não sou merecedor, mas Ele me ama tanto, 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 que Ele não deixa que eu seja consumida ou consumido nos meus pecados. Ele me cobre com as suas misericórdias. Voltemos para Ele. Voltemos para o nosso Deus, para o Senhor nosso Deus. Como está a sua vida? Como estão os seus caminhos? Volte-se para o Senhor. Ele é cheio de misericórdia. Eu quero trazer a lembrança e eu quero te dizer que eu sempre vou trazer a lembrança. Há uma palavra profética de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Eu quero trazer a lembrança Jeremias 29. O Senhor apostolicamente nos deu esta palavra no finalzinho do ano de 2019. E eu quero te dizer aqui o que o Espírito do Senhor colocou no meu espírito. Ele não mentiu. Ele mesmo disse: sou eu que bem sei os pensamentos que penso de vós. E Ele mesmo disse: eu tenho planos de bênçãos, planos de paz para vocês. Ele tem planos de nos fazer prosperar. Talvez você diga: como vou prosperar? Em meio a essa crise, em meio à quebradeira da nossa nação, em meio a esses conflitos, como vou prosperar? Creia nas misericórdias. Você não é consumido e o amanhã virá. O novo dia virá, o amanhecer virá, fecha-se um ciclo e imediatamente abre um novo ciclo de um novo amanhã.
Há esperança para você, há esperança para nós, há esperança para o Brasil, há esperança para as nações. Ainda que ele fira, não é de bom grado que ele fere os filhos dos homens, é por conta dos nossos pecados. Mas eu quero aqui declarar o versículo 32 ainda. Ele usará de compaixão, pois ainda que entristeça alguém, ele usará de compaixão. Isso se chama ter esperança no Senhor. Esperança. Ele usa de compaixão para com a minha vida e para com a sua vida, para com o meu lar e para com o seu lar. Que venha neste momento a esperança que veio no espírito do profeta Jeremias há tanto tempo atrás. Que essa esperança possa nascer no seu espírito, no seu coração neste momento. E que você possa dizer, como Jeremias declarou: as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Bom é ter esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que renasça dentro do seu espírito a salvação do Senhor. Eu quero orar para que essa esperança ela possa brotar dentro do seu espírito, que nasça dentro do seu coração uma nova esperança no amanhã de Deus, no novo ciclo que Ele tem para nós, nos planos de bênçãos, planos de te fazer prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, feche os seus olhos, receba este manto de misericórdia do Senhor, manto pleno de misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, eu oro para aquele que estiver ouvindo, assistindo esta palavra, para que o Senhor possa encher o coração, o espírito de esperança em ti, as tuas misericórdias possam vir como águas frescas, poderosas, arrancando o mal, arrancando a tristeza, arrancando as decepções deste tempo, arrancando toda a amargura. Muitos perderam seus negócios, muitos, Senhor, tiveram, Senhor, a desilusão de ver seus sonhos desabando, mas Tu és o Deus que tem novos sonhos, porque antes mesmo de vir, Senhor, este tempo de tanta luta, Senhor, no final do ano de 2019, despontando, Senhor, para o ano de 2020, o Senhor trouxe em nossa boca uma palavra de esperança, né? Neste primeiro ano desta década PEI, Senhor, desta década apostólica, da boca que se abre, declara a Tua palavra, o Senhor colocou na nossa boca uma palavra de esperança, que esta palavra alcance os corações que estão, ó Pai, Senhor, diante da Tua presença, clamando por Ti. Entra com Teu poder, por causa do amor de Jesus, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, do sangue dele derramado naquela cruz, que nos limpou de todo pecado. Entra com Teu poder e manifesta a Tua glória, trazendo o renovo das esperanças para quem estiver ouvindo neste momento e para aqueles que ouvirão e receberão. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo e entrego toda a Tua igreja nas Tuas mãos em nome de Jesus. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor se renovem na sua vida neste momento. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a esperança do Senhor aonde você estiver. Que haja manifestação da glória do Senhor sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, amém. Beijos. Shalom, Adonai.